Tarbosaurus, que significa lagarto alarmante, é um gênero de dinossauro tiranossaurídeo de grande porte que habitou a Ásia durante o período Cretáceo Superior, cerca de 70 milhões de anos atrás, na Idade Maastrichtiana. Esse gênero inclui uma única espécie tipo, Tarbosaurus bataar, conhecida principalmente a partir da formação Nemegt, na Mongólia, e com restos fragmentários encontrados na formação Subashi, na China. Vários fósseis foram atribuídos a essa espécie, incluindo crânios e esqueletos completos, o que permitiu estudos detalhados sobre sua filogenia, mecânica craniana e estrutura cerebral. Há registros de fósseis fragmentados em outras formações asiáticas, mas não foi possível associá-los com segurança ao Tarbosaurus ou à espécie tipo. Suas mandíbulas possuíam um mecanismo de travamento único, e ele contava com aproximadamente 60 dentes grandes. Notavelmente, tinha os menores braços proporcionalmente ao corpo entre os tiranossaurídeos, com mãos pequenas e apenas 2 dedos. Embora várias espécies tenham sido descritas no passado, atualmente os paleontólogos reconhecem apenas a Tarbosaurus bataar. Alguns especialistas sugerem que essa espécie seria uma representante asiática do gênero norte-americano Tyrannosaurus, o que tornaria o Tarbosaurus redundante. Caso não sejam sinônimos, Tarbosaurus e Tyrannosaurus são considerados gêneros muito próximos. Alioramus, outro tiranossaurídeo da Mongólia, já foi apontado como o parente mais próximo do Tarbosaurus, mas essa ideia foi refutada com a descoberta de Quianzosaurus e a classificação da tribo Alioramini. O Tarbosaurus vivia em ambientes de planícies de inundação com clima úmido, caracterizados por desertos, florestas e áreas atravessadas por rios. Nesse habitat, ele era um predador de topo, alimentando-se de grandes dinossauros como os anquilosaurídeos Tartia e Saixânia, os hadrossaurídeos Saurolophus e Barsboldia, e os saurópodes Nemegtosaurus e Opistocoelicaudia. Em 1946, uma expedição soviético-mongol ao deserto de Gobi, na província de Omnogov, descobriu um grande crânio de terópode e algumas vértebras na formação Nemegt. Em 1955, o paleontólogo soviético Evgeny Malev descreveu esse espécime como o holótipo PIN 551-1 de uma nova espécie, denominada Tyrannosaurus bataar. O nome específico é derivado da palavra mongol Baatar, que significa herói. No mesmo ano, Malev descreveu outros 3 crânios de terópodes, cada um associado a restos esqueléticos encontrados entre 1948 e 1949. Um desses, PIN 551-2, foi nomeado como uma nova espécie, Tarbosaurus ephremovi, com um nome genérico derivado das palavras gregas tarbos, terror, alarme ou reverência, e saurus, lagarto, em homenagem ao paleontólogo e escritor russo Ivan Yefremov. Os outros 2 espécimes menores foram atribuídos ao gênero norte-americano Gorgosaurus, como Gorgosaurus lancinator e Gorgosaurus novogilovi. Em 1965, o paleontólogo A.K. Rojdestvensky sugeriu que todos os espécimes descritos por Malev representavam diferentes estágios de crescimento de uma mesma espécie, distinta do Tyrannosaurus norte-americano. Ele propôs a combinação Tarbosaurus bataar para incluir todos esses fósseis, e essa interpretação foi amplamente aceita posteriormente, inclusive pelo próprio Malev, embora alguns ainda tenham usado o nome Tarbosaurus ephremovi. O paleontólogo americano Ken Carpenter revisou o material em 1992 e concluiu que ele pertencia ao gênero Tyrannosaurus, como originalmente proposto por Malev. Carpenter agrupou todos os espécimes sob a espécie Tyrannosaurus bataar, exceto os restos que Malev havia denominado Gorgosaurus novogilovi. Ele sugeriu que este último representava um gênero separado e menor de Tiranosaurídeo, que chamou de Malevosaurus novogilovi. Em 1995, George Olszewski propôs o nome genérico Genghis Khan, em homenagem a Genghis Khan, para Tyrannosaurus bataar, enquanto reconhecia também Tarbosaurus ephremovi e Malevosaurus novogilovi
totalizando 3 gêneros distintos e contemporâneos na formação Nemegt. Posteriormente, um estudo realizado em 1999 reclassificou o Malevosaurus como um Tarbosaurus juvenil. Desde então, a maioria das pesquisas publicadas reconhece apenas uma espécie, geralmente chamada de Tarbosaurus bataar, ou Tyrannosaurus bataar. Após as expedições soviético-mongóis realizadas na década de 1940, começaram as expedições conjuntas polonês-mongóis ao deserto de Gobi, em 1963, continuando até 1971. Essas missões recuperaram muitos fósseis novos, incluindo espécimes adicionais de Tarbosaurus da formação Nemegt. Entre 1993 e 1998, expedições realizadas por cientistas japoneses e mongóis, bem como expedições privadas lideradas pelo paleontólogo canadense Phil Currie, no início do século XXI, trouxeram ainda mais materiais de Tarbosaurus. No total, são conhecidos mais de 30 espécimes, incluindo mais de 15 crânios e vários esqueletos pós-cranianos completos. Na década de 1960, paleontólogos chineses descobriram um crânio parcial e o esqueleto de um pequeno terópode na região autônoma de Xinjiang, na China, IROPP 5478. Em 1977, Dong Ziming descreveu esse fóssil como um novo gênero e espécie, chamado Shanshanosaurus huoyanshanensis, encontrado na formação Subashi, no condado de Shanshan. Em 1988, Gregory S. Pohl reconheceu o Shanshanosaurus como um tiranosaurídeo e o atribuiu ao gênero extinto Alblisodon. Mais tarde, Dong e Currie revisaram o espécime, sugerindo que ele representava um juvenil de uma espécie maior de tiranossauro, possivelmente Tarbosaurus, mas evitaram atribuí-lo diretamente a qualquer gênero específico. Na segunda edição do livro The Dinosauria, os fósseis atribuídos a Albertosaurus periculosus, Tyrannosaurus luanchuanensis, Tyrannosaurus turpanensis e Chincancosaurus fragilis foram considerados sinônimos de Tarbosaurus, embora Chincancosaurus tenha sido classificado como um gênero duvidoso por Brusati e colaboradores em 2013. Outro gênero de tiranosaurídeo, Alioramus, foi descrito em 1976 por Sergei Kurzanov, a partir de sedimentos um pouco mais antigos da Mongólia. Estudos sugerem que Alioramus está relacionado ao Tarbosaurus. Embora tenha sido inicialmente descrito como um adulto, seu crânio longo e baixo é típico de tiranossaurídeos juvenis. Currie especulou que Alioramus poderia ser um Tarbosaurus jovem, mas apontou características distintivas, como um maior número de dentes e uma fileira de cristas no focinho, que sugerem o contrário. Em 1979, Dong Ziming descreveu dentes, uma vértebra dorsal e ossos fragmentários de um tiranossaurídeo provenientes do sul da China. Ele sugeriu que esses fósseis poderiam pertencer ao gênero Tarbosaurus, devido às semelhanças na morfologia dos dentes e à proximidade geográfica com a formação Nemegt. Em 1993, Thomas Yerzykiewicz relatou dentes isolados de tiranossaurídeos da formação Bayan-Mandahu, na China, que ele também atribuiu a Tarbosaurus, embora sem comparações anatômicas detalhadas. Outros fósseis atribuídos a Tarbosaurus sp. incluem um fêmur parcial da formação Bostobe, no Cazaquistão, descrito por Lev A. Nessov em 1995. Fósseis de tiranossaurídeos também foram encontrados na formação Jadokta, da Mongólia, mas são raros e muito fragmentários. Esses restos não puderam ser identificados com segurança como pertencentes ao Tarbosaurus ou Tarbosaurus bataar, sendo possivelmente de táxons alóctones na região. Em 2006, durante uma expedição conjunta do Museu de Ciências Naturais, Hayashibara, e do Centro Paleontológico Mongol, foi encontrado um esqueleto parcial de um tiranossaurídeo juvenil na localidade de Bugintsav, onde também foram recuperados espécimes adultos de Tarbosaurus. Este fóssil foi formalmente descrito em 2011 como Tarbosaurus bataar e catalogado como MPCD 107/7. Fósseis de Tarbosaurus são encontrados exclusivamente na região do deserto de Gobi, na Mongólia
e na China. Um grande esqueleto descoberto em Bugintsav apresentava impressões de pele que foram destruídas posteriormente por saqueadores. As impressões mostravam escamas não sobrepostas com cerca de 2,4 milímetros de diâmetro, localizadas na região torácica, embora a posição exata seja incerta devido à destruição do material. Phil Curry e colaboradores descreveram em 2003 2 pegadas descobertas em Nemegt, provavelmente pertencentes ao Tarbosaurus. As pegadas, moldes naturais, preservam o preenchimento arenoso e não as pegadas originais. Uma delas, mais bem preservada, mede 61 centímetros de comprimento e possui impressões de pele semelhantes às de Bugintsav, além de marcas verticais de deslizamento causadas pelas escamas durante o movimento. A outra pegada era maior, mas foi erodida e perdeu detalhes. Em 1997, Ken Carpenter relatou um crânio de Tarbosaurus com impressões de uma possível bolsa na garganta. Baseado em informações de Konstantin Mikhailov, Carpenter sugeriu que essa estrutura, talvez colorida e inflável, poderia ser usada para exibição, similar à bolsa de fragatas. Em 2019, Mikhailov confirmou que o espécime, não coletado por estar preso a uma laje pesada, havia sido descoberto por Sergei Kurzanov, que interpretou as impressões como parte de uma estrutura na garganta. Esse fóssil pode ter sido destruído por caçadores furtivos em 1992. Embora ligeiramente menor que o Tyrannosaurus, o Tarbosaurus foi um dos maiores tiranossaurídeos. O maior crânio de Tarbosaurus conhecido mede 1,35 metros, superado apenas pelo Tyrannosaurus rex entre os tiranossaurídeos. O espécime tipo PIN 551-1 tinha cerca de 10,2 a 10,6 metros de comprimento, 2,85 a 3,26 metros de altura no quadril e peso estimado entre 4,3 e 5,3 toneladas. O segundo maior espécime MPCD 107x2 tinha um tamanho de 9,6 a 10 metros de comprimento, 2,65 a 3 metros de altura e pesava 4,5 a 5 toneladas. O espécime Zepeau, MGD 1/4, mede 8,6 de comprimento, 2,4 de altura e pesa 4,3 toneladas. Estimativas levam em conta a possibilidade de um Tarbosaurus de 12 metros, 3,5 a 4 metros de altura, um peso de 6,5 a 8 toneladas e um crânio de 1,60 m. O crânio do Tarbosaurus era alto, mas menos largo que o do Tyrannosaurus rex, especialmente na parte traseira. Isso indica que seus olhos não estavam voltados diretamente para frente, limitando sua visão binocular. O crânio apresentava grandes fenestras para a redução de peso e fixação muscular, além de 58 a 64 dentes, número maior que o do Tyrannosaurus rex, mas inferior ao de tiranossaurídeos menores. Os dentes da pré-maxila eram em formato de D, enquanto os demais eram ovais. Os mais longos atingiam até 85 milímetros e estavam localizados na maxila superior. O maxilar inferior tinha uma crista única que articulava com o osso dentário, formando um mecanismo de bloqueio exclusivo do Tarbosaurus e do Alioramus. O corpo do Tarbosaurus seguia o padrão típico dos tiranossaurídeos, com um pescoço em S, tronco horizontal e cauda longa para equilíbrio. Seus braços eram extremamente curtos, proporcionalmente os menores da família, com 2 dedos dotados de garras e um terceiro metacarpo reduzido. Em contraste, suas pernas eram robustas, musculosas e adaptadas para suportar o peso corporal. A cauda desempenhava um papel essencial no equilíbrio e na distribuição do peso, permitindo que o Tarbosaurus mantivesse uma postura bípede eficiente. O Tarbosaurus pertence à subfamília Tyrannosaurinae dentro da família Tyrannosauridae, que inclui também o Tyrannosaurus e o mais antigo das Pletosaurus, ambos da América do Norte, além do possível gênero mongol Alioramus. Os membros dessa subfamília são mais estreitamente relacionados ao Tyrannosaurus do que ao Albertosaurus, caracterizando-se por uma constituição robusta, com crânios proporcionalmente maiores e fêmures mais longos que os da subfamília Albertosaurinae. O Tarbosaurus bata-ar foi inicialmente descrito como uma espécie de Tyrannosaurus, classificação apoiada por alguns estudos posteriores.
Outros pesquisadores, no entanto, preferem mantê-los como gêneros separados, embora reconheçam que são táxons irmãos. Em 2003, uma análise cladística com base em características do crânio apontou o Alioramus como o parente mais próximo do Tarbosaurus, devido a semelhanças estruturais relacionadas à distribuição de estresse. Essa relação contraria a hipótese de que o Tarbosaurus seria um sinônimo do Tyrannosaurus, sugerindo linhagens evolutivas separadas de tiranossaurídeos na Ásia e na América do Norte. Os dois espécimes conhecidos de Alioramus, que apresentam características juvenis, não são considerados jovens de Tarbosaurus, já que possuem uma contagem de dentes muito maior, 76 a 78, e uma fileira única de saliências ósseas no topo dos focinhos. A descoberta do tiranossauro primitivo, Litronax argestes, reforçou a relação estreita entre o Tyrannosaurus e o Tarbosaurus. Estudos sugerem que os tiranossauros asiáticos participaram de uma radiação evolutiva, indicando conexões entre os gêneros Juxentyranus, Tyrannosaurus e Tarbosaurus. Embora a maioria dos fósseis de Tarbosaurus pertença a indivíduos adultos ou subadultos, descobertas de espécimes juvenis são extremamente raras. Em 2006 foi encontrado um jovem, MPCD 107/7, com um crânio completo de 290 milímetros, descrito em 2011. Esse indivíduo tinha provavelmente entre 2 e 30 anos, 3 anos ao morrer. Comparado a crânios adultos, o crânio juvenil era menos robusto e seus dentes eram mais finos, sugerindo uma dieta distinta que reduzia a competição entre as diferentes faixas etárias. O estudo dos anéis escleróticos nesse espécime indica que os jovens Tarbosaurus possivelmente tinham hábitos de caça crepusculares ou noturnos. A análise endocraniana do Tarbosaurus, baseada em moldes da cavidade do crânio, revelou uma estrutura cerebral semelhante à do Tyrannosaurus rex, com diferenças sutis na disposição de alguns nervos cranianos. Seu cérebro, com volume estimado em 184 centímetros cúbicos em indivíduos de 12 metros, era mais similar ao dos crocodilianos do que ao das aves. Os bulbos olfativos grandes indicam um olfato extremamente apurado, útil para detectar presas ou feromônios. Essa habilidade pode sugerir comportamentos sociais ou de acasalamento mais complexos. Já o nervo auditivo, também bem desenvolvido, apontava para boa audição, enquanto as estruturas relacionadas à visão eram menos proeminentes, sugerindo que o Tarbosaurus confiava mais no olfato e na audição do que na visão. O crânio do Tarbosaurus possuía adaptações exclusivas para lidar com estresse durante a mordida. Diferente dos tiranossaurídeos norte-americanos, cuja força da mordida era distribuída pelos ossos nasais fundidos, o Tarbosaurus transmitia essa força diretamente da maxila para os ossos lacrimais e frontais, graças a uma estrutura óssea robusta. Além disso, sua mandíbula apresentava um mecanismo de travamento único, conferindo maior rigidez em comparação com outros tiranossauros. Essas características podem ter sido adaptações para predar saurópodes titanossauros, abundantes em seu habitat na formação Nemegt, que não eram encontrados na América do Norte. As similaridades entre Tarbosaurus e Alioramus reforçam a ideia de parentesco próximo, enquanto as semelhanças com o Tyrannosaurus podem refletir um caso de evolução convergente devido ao grande tamanho. Em 2001, Bruce Rothschild e sua equipe publicaram um estudo analisando evidências de fraturas por estresse e avulsões de tendões em terópodes, investigando as implicações comportamentais dessas lesões. Como fraturas por estresse resultam de traumas repetitivos, e não de eventos únicos, elas geralmente indicam comportamentos regulares em vez de ferimentos acidentais. Nenhum dos 18 ossos dos pés de Tarbosaurus analisados apresentou fraturas por estresse, mas uma fratura foi identificada em um dos 10 ossos das mãos avaliados. Essas lesões têm implicações comportamentais distintas. Enquanto fraturas nos pés podem estar relacionadas à locomoção, como corrida ou migração, as fraturas nas mãos provavelmente surgem de interações com presas. Assim, a presença dessas lesões reforça a hipótese de que o Tarbosaurus tinha uma dieta baseada em predação ativa, em vez de ser predominantemente necrófago. Em relação à força de sua mordida, um estudo de 2005 revelou que o Tarbosaurus
Possuía uma força entre 8.000 e 10.000 libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar ossos, como seu parente Tyrannosaurus rex. Em 2011, David, Dario e Rony e Mahito Watabe relataram marcas de mordidas em um húmero esquerdo de Saurolophus, parte de um esqueleto quase completo encontrado na formação Nemegt. Essas marcas foram atribuídas ao Tarbosaurus, sugerindo que ele provavelmente estava se alimentando de uma carcaça já morta. A concentração de marcas na crista deltopeitoral do osso indica que o predador escolheu cuidadosamente o estilo de mordida para aproveitar ao máximo o alimento disponível. Marcas semelhantes foram documentadas em gastralhas do Deinocheirus mirificus, também atribuídas ao Tarbosaurus. As evidências mostram diferentes tipos de marcas de alimentação, incluindo perfurações e estrias, concentradas em áreas que indicam consumo de órgãos internos. Marcas de mordida em fósseis de hadrossauros e saurópodes são relativamente comuns, mas raras em outros terópodes. Um estudo de 2020, baseado em análises isotópicas, concluiu que o Tarbosaurus caçava principalmente grandes dinossauros em seu habitat, como Titanossauros e Hadrossauros. Os fósseis de Tarbosaurus são encontrados predominantemente na formação Nemegt, localizada no deserto de Gobi, sul da Mongólia. Embora essa formação ainda não tenha sido datada radiometricamente, acredita-se que tenha sido depositada durante o Maastrichtiano inicial há aproximadamente 70 milhões de anos, com base na fauna fossilizada presente. Os sedimentos da formação Nemegt indicam um ambiente mais úmido, com grandes rios e planícies de inundação, embora períodos de seca também fossem comuns. Essa região abrigava um ecossistema rico, capaz de sustentar enormes dinossauros herbívoros, predadores e uma diversidade de outros organismos. Além de fósseis ocasionais de moluscos e animais aquáticos, como peixes e tartarugas, a formação preserva crocodilianos, aves primitivas e diversos dinossauros, como os Anquilossauros Tarkia e Saixania, e o Pachycephalossauro Prenocéphale. O Tarbosaurus era o maior predador conhecido desse ecossistema, alimentando-se de grandes hadrossauros, como Saurolophus, e saurópodes, como Nemegtosaurus. Juvenis e subadultos provavelmente exploravam nichos ecológicos diferentes dos adultos, evitando competição direta com outros terópodes menores e ocupando diferentes posições na cadeia alimentar. Você já ouviu falar de um predador que rivalizava com o famoso Tiranossauro Rex, mas habitava as vastas planícies asiáticas há mais de 70 milhões de anos? O Tarbosaurus, conhecido como o lagarto alarmante, é um verdadeiro enigma da paleontologia. Se você gostou desse vídeo e quer nos apoiar, pode fazer isso de uma forma bem simples através do Valeu Demais. É só enviar uma contribuição no valor que preferir, 2, 10 ou 50 reais, e ainda aproveitar para mandar uma pergunta ou tirar uma dúvida. Sua colaboração faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos cada vez melhores para você.